estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ronaldo. Olá, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui para falar de um tema muito importante, que é sobre a educação física e a inclusão. É um tema super importante. E quais os objetivos da nossa aula hoje? É que vocês consigam analisar as possibilidades e as limitações das pessoas deficientes no processo de inclusão social e no esporte. E também refletir acerca das dificuldades e superações. Algumas perguntas para que a gente possa responder durante a aula que vocês já vão pensando aí respondendo, se vocês conseguirem, né? Você consegue diferenciar inclusão de integração? Você sabe a diferença de incluir e integrar? Sabe qual a importância da educação física no processo de inclusão? Vocês acham que a educação física tem alguma importância dentro desse processo de inclusão de pessoas deficientes? Alguma vez você já se sentiu excluído em alguma situação? Essa pergunta é bem importante. E na aula de educação física, já sentiu essa exclusão alguma vez? Então vamos lá. Primeiro a gente vai definir, né, o que é essa educação física e inclusão. Antes de definir, eu quero que vocês observem esse desenho que a professora colocou aqui, né, como, né, o ícone ali de Ticá. Então, esse ícone aqui, ele é o símbolo da acessibilidade. Esse símbolo ele foi implementado desde 2009, ele tem que ter nos locais em que tem acessibilidade às pessoas com deficiência. Tá? Então, é um símbolo criado pela ONU e isso se tornou obrigatório em 2019, desde 2015 já existe o símbolo e desde 2019. Então, quando você bate o olho nesse símbolo, que vocês pensem nisso, é um lugar de acessibilidade. Tá? Então, esse ícone aqui, que parece um bonequinho, né, com os bracinhos e pernas abertas. Ambiente preparado para que todos aprendam juntos, independente de ser deficiente ou não. Então, esse local ele deve ser preparado, essa educação física e inclusão ela deve ser preparada para que todo mundo consiga aprender juntos. Isso é muito importante, são juntos, não são separados. Tá? Independente se a pessoa ela é deficiente ou não. Educação física, ela tem que ter, a gente tem um lema dentro da educação física, nós enquanto profissionais de educação física, a gente tem que levar esse lema sempre, né? Que a educação física é para todos, seja deficiente auditivo, visual, físico, mental. A educação física, ela deve abranger todas as pessoas. Aqui uma imagem, né? Tem uma pessoa aqui que está com dificuldade de mobilidade, aqui um cadeirante, né? Uma que usa óculos, então... Aqui a gente tem que, dentro da educação física, a gente tem que conseguir abraçar, né, de uma forma mais simplória de dizer, abraçar todas as pessoas, independente das suas deficiências, tá? Desenvolvimento, o que ela ajuda? No desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor a todos os estudantes. Então, olha quantos benefícios, né, essa educação física inclusiva ela vai trazer. Né, vai desenvolver afetivamente a questão cognitiva, também psicomotora desses estudantes, de todos os estudantes. A gente não está falando só dos deficientes, nós estamos falando de todos, porque todos têm que ser inclusos. Benefícios. Desenvolvimento motor, então a educação inclusiva ela vai beneficiar o desenvolvimento motor de uma pessoa, a contribuição para a integração social, você ser parte daquele meio, e a colaboração no desenvolvimento da autoconfiança. Então, quanto mais eu me sentir pertencente de um local, eu me sentir que eu pertenço àquele local, eu vou ter mais confiança. E eu mais confiante, eu vou produzir mais, vou ser uma pessoa muito mais alegre, muito mais tranquila, vou ter um bem-estar maior e, consequentemente, isso só vai me trazer benefícios. Melhoria da autoestima, então, confirmando o que a professora acabou de dizer, né, a tua autoestima vai melhorar. A redução do estresse, a prevenção de doenças do coração e respiratórias. Isso é muito importante dentro da educação física também. A gente não pode esquecer dessa questão da prevenção de doenças do coração, respiratórias, todo o benefício físico também que a prática, né, das atividades oferecidas pela educação física vão me proporcionar. Todos os benefícios citados podem e devem ser estendidos a todos os estudantes.
Então, não é só para a pessoa com deficiência, o professor acabou de dizer, nós temos que pensar no todo, são todos que devem se beneficiar disso, tá? E a gente chega no nosso primeiro exercício. Observem a imagem, identifiquem se é uma atividade adaptada ou inclusiva. Justifique a sua resposta. Então, você vai olhar a imagem aqui e vai pensar se é uma atividade que é adaptada ou inclusiva. E vai escrever o que você acha, sem problema, sem medo de errar. Vamos lá? E aí, adaptada ou inclusiva? Então, é uma atividade, né, vocês podem ver que é o vôlei. Esse vôlei, existe o vôlei paralímpico, né, que a gente chama de vôlei sentado, em que a rede ela é mais baixa, vocês podem visualizar aqui na imagem, né, e ela é adaptada, então a rede ela tem a altura oficial, ela é adaptada, né, para essa altura menor, e inclusiva também, porque eu vou incluir todos os alunos, todos vão participar. Eu vou colocar uma regra em que a gente não pode ficar em pé, que a gente não pode levantar, movimento com os membros inferiores. E todo mundo vai ficar igual, e todo mundo ficando igual, a gente dá oportunidade iguais a todos, a gente inclui todas as pessoas. O professor está jogando ali, tem as pessoas mais velhas, mais novas, então todo mundo está incluído na atividade, tá? O aluno com deficiência é integrado aos demais estudantes. Então, essa é uma frase bem direcionada à educação física inclusiva, que o aluno com deficiência ele vai ser integrado, tá, aos demais estudantes. A Unesco, ela preconiza a educação para todos, tá, assentada em princípios de. Então, a Unesco, né, que é um órgão, ela
traz alguns princípios com relação a essa educação inclusiva. Ela tem que ser vista como um direito e não como uma caridade. Você não tem que fazer a caridade para uma pessoa com deficiência. Não, muito pelo contrário. Ela tem os direitos dela. Você tem que respeitar os direitos que ela tem. Do mesmo jeito que você tem direitos, ela também tem. São iguais. Tá? Igualdade de oportunidades e não de discriminação. As oportunidades, elas têm que ser iguais. Eu não posso discriminar. Ah, a pessoa é cadeirante, né? Tadinha. Isso a gente não pode pensar nunca. Né? Então tem que ser igualitário, né? As oportunidades têm que ser iguais. E a promoção de sucesso de todos e de cada um. Então a promoção tem que ser o sucesso, né? A promoção ou o sucesso, ela tem que ser de todo mundo, né? De cada pessoa, tá? Essa é a ideia principal da Unesco. O ambiente em que todos aprendem juntos, quaisquer sejam as suas dificuldades. Então, como a professora disse, eu volto a frisar, não é dar ênfase à pessoa que é deficiente. Muito pelo contrário, você vai tratar ela igual. Tá? Então, você, enquanto amigo de uma pessoa deficiente, você não tem que pensar em caridade, você tem que pensar em tratar ela igual. Né? Ela tem que ter a mesma oportunidade de aprender que você tem. Então, a gente pensando dessa forma, vocês vão ver como as coisas melhoram muito. O mundo seria muito melhor se todo mundo pensasse assim. Uma sociedade democrática e justa, onde o respeito pelo outro e a equidade sejam princípios para uma educação física inclusiva. Essa palavra fecha muito bem. Equidade, tá? As coisas serem iguais, né? Então, o respeito ao outro e a equidade tem que ser um princípio da educação física inclusiva. Então, isso é muito importante. Quando você está jogando com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, você tem que respeitar essa pessoa como pessoa, não só como pessoa com deficiência. Tá? E agora a gente chega num exercício muito legal. Analise a imagem e descreva o que é inclusão para você. Então, aqui na imagem, ó, tem a exclusão. A gente está vendo os pontinhos vermelhos e os pontinhos verdes. Isso é exclusão, está excluído. A separação, a integração e a inclusão. Você vai escrever, né, vai analisar e descrever o que é a inclusão. Nós já voltamos.
E aí? O que é inclusão para você? Então, é como a gente deveria sempre agir na escola, na igreja, na rua, no supermercado, em todos os lugares da sociedade, em todos os lugares que a gente tem que ter isso em mente, né? Inclusão. Não a exclusão, não a separação, né? Separar. Ah, vamos fazer uma aula de educação física. Então, o cadeirante ele vai ficar lá longe, lá, ele vai cuidar da linha. Se a bola for fora, ele vai falar. Não, o cadeirante ele tem que jogar junto. Ele tem que participar, ele tem que vivenciar, ele não tem que ficar separado, né? Ele não vai ser o árbitro do jogo sempre. Todo jogo ele vai ficar lá de árbitro, ele vai cuidar da linha, vai cuidar do jogo, se a bola foi dentro, foi fora. Não, né? A gente tem que incluir, achar uma forma, o professor tem muita criatividade, e achar uma forma de incluir esse aluno. A integração, você inclui, né? Mas exclui de uma certa forma, né? Você coloca ele no meio. Então, vamos colocar o cadeirante lá naquele canto, e lá naquele canto, né, não pode jogar a bola. Então, eu estou excluindo da mesma forma, tá? Então, a gente tem que pensar aqui, ó, na inclusão. Incluir. Trouxe uma imagem até maior aqui para vocês verem. Então, a gente tem que pensar nessa inclusão. Eu vou incluir esse aluno na aula. Eu vou fazer adaptações na minha aula para que ele possa ser incluído, tá? E eu acho super legal quando os alunos que não são deficientes vivenciam também a deficiência. Se eu tenho um aluno que é cego, e você fazer com que as pessoas vivenciem a cegueira, às vezes ela valoriza e pensa, nossa, como ele consegue fazer tanta coisa bacana, como ele consegue, ele é uma pessoa, como é que ele consegue? Pensa assim, né? Ele consegue porque ele é um ser humano igual a você. Ele consegue porque ele se adaptou. Né? Da mesma forma que você se adaptou a várias coisas, ele também se adaptou a outras, né? Então, não é pensar, como a gente, voltando a falar, não é pensar no coitado do deficiente, muito pelo contrário, né? Ele se esforçou e ele fez como você também se esforça, você também faz, certo? Então, aqui, bem claro o visual, né? Pensar sempre aqui, ó, foco aqui, tá? Inclusão. Nunca aqui, exclusão, nunca separação e nem integração, eu tenho que incluir. Através de atividades e jogos lúdicos, promove a integração de todos os estudantes. Então, a ideia é que todo mundo se integre àquelas atividades. Cria oportunidades para os deficientes mostrarem que também são capazes de evoluir em conjunto. Então, eu vou criar oportunidades para que ele mostre que ele é capaz, porque ele é capaz, não é diferente, né? Somos todos, na verdade, eu até retifico aqui, ele é diferente, nós somos diferentes, todos são diferentes, né? A gente tem que pensar dessa forma, que todos são diferentes, tá? E a gente chega no terceiro e último exercício. Reflita e escreva com suas palavras o que você interpreta dessa frase aqui, ó. Habilidades diferentes são nossa força. Eu acho que a professora deu até a resposta agora, um pouquinho anterior, né? Então vamos lá. Habilidades diferentes são nossa força. O que você entende dessa frase? Nós já voltamos.
E aí? O que vocês pensaram com relação a essa frase? Habilidades diferentes são nossa força. As pessoas com deficiência, elas têm muitas habilidades também, né? E eles têm muita força dentro dessas habilidades que eles possuem. Como você também tem habilidades e também tem força dentro dessas habilidades. Então é pensar dessa forma, mudar um pouquinho, virar a chave, né? Pensar nessa questão das pessoas com deficiência, pensar que eles têm os mesmos direitos, os mesmos deveres e oportunidades. A gente tem que dar para que eles consigam, né, atingir os objetivos como você consegue, você que talvez não seja deficiente, tá? Uma informação com relação a essa nomenclatura, utilizava-se muito, até hoje a gente vê assim, portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência, né? Isso caiu, tá? Essa questão da nomenclatura caiu. Não se utiliza mais o portadores, porque quando a gente fala portadores, então se você usa, vamos tentar mudar isso aí. Se a gente usa a palavra portadores, quer dizer que eu estou portando algo, né? Então eu estou segurando isso aqui e eu consigo deixar de portar. E quem é deficiente não consegue. Então, a gente não pode usar, não se usa mais, tá? Eu sei que acontece, mas vamos aprender. Não se usa mais o portador de deficiência, tá? Quando a gente porta alguma coisa, a gente pode deixar. A deficiência não, ela tá. Então, são pessoas com deficiência, certo? E trouxe para vocês alguns filmes, algumas dicas de filmes sobre a inclusão. Esse primeiro é sensacional, ele é bem curtinho. Fica a dica para vocês pesquisarem e assistirem. Ele é bem curto, é um curta sensacional que ele se chama Cordas, né? Desse menininho cadeirante, essa menininha que ela tem o dom de incluir, de abraçar. É sensacional se as pessoas fossem todas como ela, tá? Então fica essa dica desse filme e desses outros. Vou deixar aí para vocês, se quiserem tirar uma foto, assistirem. Tem muitos aqui já assistiram o Extraordinário. Esse Como Estrelas na Terra, sensacional. Vários filmes aqui muito bons. Então fica a dica para vocês. E o que a gente viu na aula de hoje? Nós vimos sobre a educação física e a inclusão, a sua definição, os benefícios, sobre a educação inclusiva, sobre a educação física inclusiva e sobre inclusão versus exclusão. Gostaria de agradecer ao nosso intérprete Ronaldo. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua presença, mostrando que estão caminhando aí na inclusão, né, Ronaldo? Gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, espero que vocês tenham gostado e até breve.